Estamos aqui mais uma vez com o podcast Mente Solta. Hoje nós vamos falar sobre espectro autista. Hoje nós vamos falar com a doutora Veridiana Bronzon. Ela é especialista em neuroplasticidade cerebral e vai trazer esse assunto com mais clareza. Qual o maior problema do autista na vida adulta? As pessoas acham que é a dificuldade de relacionamento. E eu te digo, com conhecimento de causa, como profissional da área, não é isso. Não é a socialização. Porque a socialização é importante, ela é. Mas tem gente que vive muito bem socializando apenas com uma ou duas pessoas e tá ótimo, porque ela conseguiu só aquilo. Tá ótimo, tá feliz? Então siga feliz. O problema é não saber lidar com as frustrações. Esse é o maior problema do autismo. Porque a seletividade alimentar a gente dá um jeito, a hipersensibilidade sensorial a gente dá um jeito, a gente pede pra pessoa nos respeitar. O problema com o som a gente coloca abafador. A gente tem jeito pra tudo, vai dando jeito pra tudo. Mas e não saber lidar com as frustrações? Conta pra mim se você não foi tratado. Sabe? Ah, não tem medicação que tire isso. Não existe medicação que tire isso. A resiliência para você se refazer depois de uma frustração. Sim, porque a gente não sabe. Às vezes a notícia que vem é melhor do que a que tinha. Sim. Mas você estava pronto só para aquela. Sim. E aí o adulto ele já passou por tantas coisas em relação a isso, né? Tantas frustrações, passou por tantas vezes que vai chegando uma hora que a bateria vai embora, né? É isso aí. Para se refazer. E aí, quando você entra, porque a gente chama de burnout quando fala do trabalho, trabalhou muito, entrou no burnout. Mas o meltdown e o shutdown do autismo é isso, gente, é um burnout, só que muito mais potencializado. E quando você precisa, às vezes, parar, porque você não está dando conta do seu emocional, você gera um baque tão grande na sua vida, às vezes perde emprego, às vezes perde casamento, porque não soube lidar com as frustrações. Isso é um outro critério que eu comentei aqui, que é saber lidar com as frustrações. Ah, mas é só isso? Não, tem mais coisas. Por exemplo, a dificuldade na fala, que as pessoas acham que... Mas você tem uma oratória boa. Vanessa tem uma oratória maravilhosa, né? Tá, a gente fala bem. Mas as pessoas não sabem como que a nossa cabeça tem que funcionar e como a gente tem que pensar para que essa fala saia. Então, a dislalia... No meu caso hoje não é mais dislalia, não é a dificuldade na fala, e sim a dispraxia, que é a troca de palavras, a troca dos fonemas. Isso também é uma característica do autismo. Isso é bem comum no autista. O hiperfoco. Ah, mas o hiperfoco é só do TDAH. Não. Funciona assim, ó. Se vocês forem lembrar, nós temos 3 conjuntos em intersecção. Se você depois pega, Bárbara, e coloca aqui do lado, que é o TDAH com intersecção do TOD e intersecção do TEA. Então são 3 conjuntos de 3 transtornos que estão interligados. Esse conjunto, ele é o mínimo de critério que você precisa para fechar esse diagnóstico. Não é todos os critérios, é o mínimo. Só que quem é autista tem um pouquinho de TOD. Quem é TDAH tem um pouquinho do autismo. Quem é TOD tem um pouquinho do TEA, do TDAH. Então, cada transtorno tem um pouquinho do outro. Ou seja, você pode ser TDAH e parecer um pouquinho autista. Você pode ser autista e parecer um pouquinho TDAH. Então, existem características de um TDAH que está dentro do espectro autista. E você pode ser os 3? Pode ser os 3. Aí você vai ter muitas mais questões. Mas, por isso que tem gente que fala assim, ah, mas tem autista que é bem calminho? Tem autista que é bem calmo, só vai ficar um pouquinho irritado quando você frustrar ele. Mas também não é no nível hard, não é igual um TOD. Por quê? Porque você pode ser só autista. Ou você pode ser autista e TDAH. Aí é um dos piores. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque o TDAH ele vai te puxar para uma coisa e o TEA para o outro. Certo? Porque o TDAH vai te dizer assim, vamos sair ali, bora, vamos conhecer gente, vamos num restaurante, quero comer uma comida diferente. Isso é o TDAH. Ele tá falando contigo aqui dentro. Agitado, bora, a cabeça não para. Aí você sai. Você que é autista sai. Quando você sai, você fala, pra que eu saí? Pra que eu saí? Meu Deus, pra que eu saí? Eu quero voltar pra minha casa, eu quero voltar pra minha casa, eu não quero mais fazer nada. Eu quero voltar pra minha casa, eu não queria conversar com essas pessoas, eu não queria ver ninguém. Entendeu? Então é uma briga constante.
E viver com isso aqui, ninguém entende. Sabe? Então, existem muitas dores que as pessoas não sabem que o autista tem. A gente poderia fazer aqui, dá para fazer mais de 100 podcasts falando sobre coisas diferentes do autismo. E trazer isso para vocês hoje, gente, também é um desafio para mim, porque é me expor demais. Sim. É muita exposição. Eu não trouxe nem a metade dos critérios que eu tenho como autistas, mas eu trouxe os principais, que é o que as pessoas mais conhecem. E a hipersensibilidade sensorial também está nesse quesito. Então, me tocar é um problema, me abraçar, tem que me avisar. Ah, mas então você não abraça ninguém? Abraço, desde que eu decida e de que eu esteja pronta para isso. No meu caso, eu já tenho uma questão com som. Eu tenho uma questão, assim, se eu for para uma festa e tiver um somzão altão, for uma coisa que eu gosto, que eu tô curtindo, mas eu escuto. E aí, pô, tu escuta música alta e não quer ouvir outros barulhos. Não, porque isso é hipersensibilidade sensorial. Ou seja, você não se incomoda com todos os barulhos, não é isso. Ah, mas por que o autista usa o abafador? Ele usa abafador para tirar os ruídos. Não é o som de uma música que ele gosta. Não é a voz da mãe, do pai ou do amado, da amada. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando daqueles barulhos que ele não suporta ouvir. De um barulho de uma moto alta, sim, de uma batedeira, de um fogo, de alguns fogos sendo lançados sem aviso prévio. Porque tem gente que fala assim, mas meu filho é autista e ele adora ver os fogos de Copacabana. Sim, mas você avisou para ele tá sabendo? Ou então ele realmente não tem hipersensibilidade nesse quesito? Porque se eu for ver os fogos na noite de Réveillon, eu vou amar, porque eu estou pronta para aquilo, eu estou esperando. Mas solta um fogo aqui do meu lado. Eu vou ficar chateada e vai me irritar muito. Só que, mas isso acontece com todo mundo. Sim, gente, eu sei que todo mundo também vai ter suas irritabilidades. Só que o que acontece com o autismo é muito mais. A reatividade do autista, né, é diferenciada. É diferenciada. Acho que por conta do pré-frontal aqui, né? Sim, porque a gente também trabalha com os dois hemisférios ao mesmo tempo. A gente não fica só na racionalidade. Na verdade, a gente quase não tem racionalidade, né? Assim, tem, mas não trabalha com a racionalidade dentro do autismo. E nem só na emoção. A gente mistura os dois. A gente fica muito mais interligado. Então, é muito difícil regular a emoção. Mas conhecer quem a gente é e conhecer as nossas limitações faz com que a gente diga, então é por isso. Então, agora eu sei como lidar. Agora eu sei como resolver esse problema. É libertador. É libertador. É muito libertador. E é isso. Claro que eu vou trazer em outro momento outras questões aqui para você. Depois a gente vai fazer a segunda parte desse podcast de hoje. Sim. Trazendo mais informações, talvez mais participações. É isso aí. É um assunto que não tá em alta, mas não só porque está em alta, mas porque eu vejo que o autista, ele é necessário. Porque eu falei de muitos defeitos. Sim, as pessoas estão muito desinformadas, né? Sim. Como lidar. Mas existe algo que eu posso garantir, que a gente é necessário. Porque eu fui chamada por muitas vezes de mentirosa. E, na verdade, uma das características que eu mais tenho é de trazer a verdade. E quando eu aceitei isso foi fantástico dentro de mim, porque me tirou um bloqueio e um dano que eu tinha, porque eu me olhava como mentirosa, mas isso me doía, porque eu falava, mas eu não sou, mas eu sou, mas eu não sou, e eu sou, até que você entendeu que o que eles chamavam de mentira era um masking, e o que as pessoas achavam que não eram condutas de uma pessoa verdadeira, eram apenas os sintomas da sua condição. Justamente, então, mas quem eu sou de verdade não é isso. Sim. Certo? E assim, hoje, até meu nome foi tão providencial, porque o meu nome eu também não gostava, que eu tive muito bullying na infância. Por quem eu era, porque eu não deixava ninguém em paz. Um dia eu conto sobre isso. Mas eu tive bullying, tinha Veridiana do Nascimento, dente pra fora, barriga de jumento, era a musiquinha pra mim. Veridiana Vieira subiu no pé de bananeira, comeu banana podre e morreu de caganeira. Veridiana, banana podre. Doriana, desculpa, Persiana, Meridiano de Greenwich. Gente, assim, foram muitos bullings. Mas meu nome, do latim, ele vem de veritas, verdade. E era justamente um dos maiores bullings que eu sofria, sendo chamada de mentirosa.
Então, eu convido você a conhecer quem você é, independente do autismo. Agora a gente não vai mais falar de autismo. Mas você precisa saber quem você é. E aí me perguntaram esses dias, doutora, e se eu não descobrir quem eu sou? A pergunta que eu tenho para você hoje é, se você não descobrir quem você é, quem você gostaria de ser? Como você gostaria de ser? Que tal a gente construir quem você gostaria de ser? Porque se eu não sei quem eu sou, tudo bem, eu posso nunca descobrir essa tal da identidade que todo mundo fala. Ah, identidade, vamos descobrir identidade. Tá, mas pode ser que eu nunca descubra. E se eu não descobrir, quem eu serei daqui a alguns anos? Como que eu posso fazer para chegar naquele papel que eu desenhei? É isso. Então a gente vai construir uma identidade que a gente admira, independente de qualquer transtorno. Então esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Mente Solta, com muitas informações interessantíssimas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e caminhar para alguém que precisa dessa informação. Tchau, tchau! Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.